Ocorre que a realidade do qual o filme se reporta ainda é mais drástica, né? Envolve gente usuária de drogas, gente com um histórico de violência, de agressividade. Então, eu acho que o professor, uma segunda estratégia, né? Estou dizendo aqui algumas, se alguém puder contribuir com outras, é separar. Dizer assim, que ali todos são muito importantes, são respeitados, né? E que as supostas rivalidades ali dentro não existem. Aliás, é essa a estratégia que a professora usa, né? Vocês mesmos relataram isso. Ela conseguiu vencer as rivalidades. Possivelmente, ela usou de uma estratégia assim, semelhante a essa. Separar, nesse momento, ela buscou separar a vida de fora da escola para a vida dentro da sala de aula. Porque normalmente a gente fala, o nosso discurso é o contrário. Nós dizemos, olha, o professor tem que trazer as questões de fora de sala de aula para dentro de sala. Esse é o discurso, né? A escola tem que ser viva, tem que ter conexão entre a vida fora da escola e dentro da escola. Eu acho que em alguns momentos a professora precisa fazer esse corte para dizer, olha, para mim, aqui todos são, eu usaria essa expressão, hein? Aqui todos são filhos de Deus. Eu usaria exatamente essa expressão. Professor, mas a escola é laica. Eu usaria. Não levaria em conta, isso não é proibido, ok? Porque respeita-se a autonomia didático-pedagógica. Colocando assim, há um grau de transcendência, ou seja, a minha realidade é dura, mas eu sou filho de Deus. Ou seja, é isso que significa transcender, né? Para além do material, para além da crueza que é essa vida, da dureza que é essa vida. Lá fora tem violência e tal. Claro que isso também não é suficiente. Estou trazendo algumas ideias, mas não resolvem todo o problema. Eu acho que tem que ter ações de pacificação fora da sala de aula. Porque, vamos imaginar, colegas, eu saio da sala, mas tem gente me prometendo me bater, uma gangue lá vai me pegar. Olha a situação. Como é que eu virei para a sala de aula amanhã? Estou tentando me colocar no lugar desses alunos, né? E desse professor. Que dificuldade, né? Então, processos de pacificação. Você sabe que Curitiba havia alguns projetos de educação não violenta. Eu lembro que quem patrocinava alguns desses projetos era aquele empresário que era dono do Mercadorama, o Roberto Demeterco, patrocinava alguns desses projetos que vinham de outros países. Mas além desses projetos, eu trabalharia em sala de aula as formas de comunicação não violenta, de educação positiva, de resgate de memórias lá da primeira infância. Mas como? Conversando com a mãe, conversando com o pai. O aluno vai, quer dizer, se é que tem mãe, se é que tem pai, né? O aluno buscando suas memórias. Porque nas memórias mais longínquas, as primeiras memórias, lá está o bebê que um dia foi esperado pela mãe. Todos nós aqui fomos esperados, amados por nossas mães. E isso ninguém pode negar. Ah, mas eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai. Mas um dia você foi, né? E você não é essa pessoa violenta que agrediu o seu amigo de ontem. Esse foi um erro que você cometeu, mas você pode muito bem não voltar a cometer. Gente, tudo isso é um trabalho de longo prazo, todos os dias, para você resgatar o poder de cada um, a identidade de cada um. Parece que ela fez isso. Eu já devo ter visto esse filme há bastante tempo atrás, não me lembro mais detalhes. Vocês comentaram muito bem aqui na aula passada. Porque às vezes uma palavra que você fale, que soe mais pedante, o aluno já, esse professor aí, só fala bobagem. Não é assim, gente? Mas uma palavra.
Eu me lembro, eu nem era professor ainda, a gente fazia um trabalho voluntário numa associação, e não tinha trabalho remunerado ainda, e a assistente social me chamou um dia para a sala, ela disse assim, Paulo, muito bacana ela, a Nádia Moreira. E ela disse, eu nunca esqueci dessa abordagem dela, hein? Não sei se melhorei. Eu acho que você poderia ser mais informal com as pessoas. Claro, na época minha irmã tinha recém se casado, meu cunhado era advogado, e acho que ele estava me influenciando. Ele falava, já falei isso aqui na sala, né? Ele falava assim, muito de maneira rebuscada. Não quero dizer que eu também falasse, eu não tinha ainda esse repertório de vocabulário para isso. Mas nunca esqueci desse alerta da colega. Seja mais informal. Interessante isso, né? Claro, a linguagem é um meio de aproximação. O sorriso também é, o abraço também é. Em sala de aula tem outras formas. Tem uma forma deliberada, intencional de criar vínculos. Você cria uma atividade, isso eu já falei, não, acho que eu nunca falei todos os passos aqui da metodologia, né? Se planeja primeiro, depois cria uma atividade. Quando o aluno faz a atividade, aí você vai enxergar nessa atividade algo que se relacione com esse aluno, algo que tenha a ver com ele. E aí você faz esse tipo de feedback adequado ao que ele fez. Não atribui nota, não diz que está certo ou que está errado, mas faz algum tipo de feedback. Não é só de encorajamento, feedback de identificação entre o que ele fez e o que ele é. O que ele fez e o que ele é. Essa identificação vai atribuir a ele algum tipo de poder. E, consequentemente, ele vai, poxa, a professora enxergou isso em mim, ninguém tinha enxergado ainda algum valor. Então, é uma das formas de aproximação. Tem várias outras. Antes de começar a aula, eu estava aqui me preparando, caí num trecho que é muito simples, claro, já falei isso em aulas, não aqui nesse semestre, mas em outras aulas, que às vezes nós elogiamos de maneira errada as pessoas. Como é que a gente elogia de maneira errada? Vamos lá, colegas. A gente elogia a pessoa, né? Talvez aqueles meninos e meninas precisassem mesmo de ser elogiadas a pessoa, porque elas estão tão estilhaçadas por palavras negativas, tão marcadas por promessas, né, de eu vou te bater, eu vou te quebrar. Meu Deus. Que eles precisem, talvez, de elogios direto para a pessoa deles. Mas, gente, o que faz a diferença mesmo é quando nós elogiamos o que a pessoa fez, o que a pessoa faz. E, claro, não importa o que ela faz, não importa o que ela fez. Cabe ao professor usar desse trabalho que o aluno faz para criar novos desafios. Então, nesse sentido, o erro é bem-vindo. O erro sempre é bem-vindo, porque não importa o que ele fez. Cabe ao professor usar isso para lançar novas hipóteses primeiro, porque pode pensar juntos, e depois novos desafios, novos trabalhinhos. Então, o elogio tem que ser para aquilo que a pessoa faz. Em segundo, tem as fases do elogio. Né? Segundo para o esforço ou dedicação da pessoa. Esse é o segundo estágio do elogio. Porque aí, se eu começar pelo segundo, que é correto, o esforço e dedicação, o aluno pode dizer, mas como? Que a professora está elogiando isso? Se ela não sabe quem eu sou?
ela não viu nada, não conhece nada a meu respeito. Eu me lembro, eu era criança, uma professora, tinha 2 primeiros anos, e uma professora do outro primeiro ano, quando me encontrava, ela era muito simpática, muito falante, e vinha, me abraçava e me elogiava. Eu não gostava. Não gostava daquele elogio. Porque só depois que eu vim, entendi isso, né? Por que eu não gostava? Ela não é minha professora. Por que ela está elogiando em mim? Ah, mas o Paulinho. Gente, não pode. É como às vezes a criança com 3 anos se dá super bem com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó. Chega uma pessoa estranha, você está indo lá no posto de saúde, encontra lá as pessoas, uma criança junto com o pai, a mãe conversando com a mãe, ajudando o pai. Uma pessoa de fora, a criança, mas é estranho. A criança imediatamente recua, não quer conversa. Ela está numa fase, né, de egocentrismo, então ela se solta bem com os de casa, mas com pessoas de fora, nada disso. Ela precisa desse egocentrismo para afirmar a sua identidade. É uma fase de 3 para 5 anos, mais ou menos. O Piaget fala sobre isso, desse estágio aí de egocentrismo da criança. Claro que eu tinha lá perto de 9 anos, né? Por isso que eu lembro disso. Tem outras coisas que vamos ver se até a semana que vem eu contribuo com mais reflexões sobre essa questão do medo aí que a Isabel trouxe. Eu agradeço, porque contribuiu bastante. É bom quando a gente se fala da gente, né? Nossa, contribuição imensa.